Fala pessoal, então agora a gente vai falar sobre operadores matemáticos. A gente já falou sobre entrada, já falamos sobre saídas e agora já falamos sobre uma parte do processamento que era com variáveis. E agora a gente vai falar sobre operadores matemáticos, que seria a outra parte do processamento, tá? Lá no nosso Portugal, a gente viu algumas coisas sobre operadores matemáticos e ali tinha tudo que era necessário. A gente criou uma variável resultado. Essa variável resultado, aqui na linha 7, ela recebe o valor de 10 somado com 5. Então aqui eu estou fazendo uma soma, o 15 ele vai para dentro da variável resultado. Esse mais aqui é um operador matemático. Esse menos também é outro operador matemático, assim como esse asterisco aqui é a multiplicação. Então vai ser 10 vezes 5. Esse 50 ele vai para dentro da variável resultado. Eu tenho um outro operador matemático aqui também, que é o da divisão, na linha 7, 10 dividido por 5. Tem um operador matemático que é da potenciação, que aqui no VisuAlg ele é um circunflexo, que seria 10 elevado a 2, seria o 10 vezes 10. E eu tenho o operador módulo, que seria o resto da divisão entre 10 e 2. Por exemplo, 10 e 2, o resultado é 5 e sobra 0. Essa sobra, esse resto, é o operador módulo, é o resultado do operador módulo, tá? Existe aqui um quadro onde eu mostro para vocês todas as operações possíveis no JavaScript. Mais, menos, multiplicação, divisão. A potenciação são esses dois asteriscos aqui. E o módulo é esse operador aqui de essa porcentagem, né? Então agora a gente vai ver um exemplo da criação de duas variáveis, no 1 e no 2, tá? Eu vou criar aqui um programa opmat01.html. Quando ele quiser aparecer vai ser bom. Eu venho aqui vou criar um script como a gente tem feito, tá? E aqui dentro ele pede para criar uma variável chamada num1 que recebe o valor 15. Então a gente já viu let num1 é igual a 15. Em seguida, crie outra variável chamada num2 que recebe o valor 5. Então let num2 igual a 5. Então eu somo, subtraio, multiplico, divido essas duas variáveis e mostro o valor no console. Então, uma opção que a gente tem aqui é fazer aqui, olha, no console.log, eu posso vir aqui, olha, num1 mais num2. Ele vai aparecer. Se você olhar aqui, vou mostrar aqui para você. Se você for olhar dentro do seu console, ele aparece o resultado. Ó, esse 20 aqui está relacionado ao 15 mais o 5, né? Que é o num1 mais o num2. Se eu colocar subtração, ele já aparece o 15 menos o 5. E aí eu vou colocar os outros dois para multiplicação e para divisão. Então aqui a gente veria os valores dos operadores matemáticos feitos assim de forma bem simples, né? Uma outra proposta de solução que eu quero que vocês façam também, é criando variáveis. Então o valor da soma de num1 mais num2 ele vai ser atribuído a uma variável soma. No caso, a variável soma, ela que vai ser mostrada, tá bom? E aí eu tenho criado outras variáveis aqui também. Quero que você faça isso daí. Exercício de fixação. E eu tenho também a precedência de operadores, tá?
E alguns operadores, eles têm prioridade, eles são feitos, eles são executados primeiro no JavaScript quando eles aparecem. O que tem a maior prioridade seria o parêntese. Depois do parêntese viria a potenciação. Depois da potenciação tem a multiplicação e a divisão. E aí é quem vier primeiro, da esquerda para a direita, caso apareçam as duas. E lá por último é a soma, que é quem aparecer primeiro se tiverem duas, uma soma e uma subtração. Como assim, professor? Nesse primeiro exemplo aqui, 10 mais 5 menos 3. Quem vai ser feito primeiro é a soma. Primeiro eu faço a soma e depois eu faço a subtração, porque eles têm a mesma prioridade. Aqui, olha, como você pode ver, lá embaixo é soma e subtração. Eles têm a mesma prioridade. Menos aqui e menos aqui. É óbvio que quem vem primeiro é quem vai ser feito primeiro, né? Aqui, olha, vezes e subtração. Quem é feito primeiro? Você pode notar que a multiplicação ela vem antes da subtração. Então, quem é feito primeiro é esse 10 vezes 5. O resultado, que é 50, eu vou subtrair 3. Então, ficaria 47. Nesse segundo caso, nesse caso aqui, 10 menos 5 vezes 3. Apesar da subtração vir primeiro, quem é executado primeiro aqui pelo JavaScript é a multiplicação. Aqui, 10 dividido por 5 vezes 3. Nesse caso, você nota que multiplicação e divisão têm a mesma prioridade, têm a mesma precedência. Então, quem vem primeiro da esquerda para a direita é que é executado. É o 10 dividido por 5. E depois, esse resultado, eu multiplico por 3. Entre a divisão e uma soma, eu usaria primeiro a divisão. Num outro exemplo, e eu quero que você se lembre que esse asterisco, ele é a potenciação. A potenciação, ela tem precedência em relação às outras, né? Então, se vier uma potenciação e uma divisão, eu faço primeiro a potenciação. Independente de quem vem primeiro, tá? Sempre eu faço a potenciação. Aqui no caso eu faço primeiro 10 elevado a 5. Depois eu faria, no segundo caso aqui, eu faria o 5 elevado a 3. Mesmo a subtração vindo primeiro, menos 10 menos 5 vindo primeiro. No terceiro caso, entre potenciação e multiplicação, eu faria primeiro a potenciação. E no quarto caso, potenciação e divisão, eu faria primeiro a potenciação. Só que com parêntese, o parêntese tem relação em todas as outras operações. Então, aqui nesse caso de 10 menos 2 vezes 5, eu primeiro faria o 2 vezes 5. Mas caso eu quisesse fazer o 10 menos 2 primeiro, eu poderia utilizar o parêntese para quebrar essa regra, quebrar essa precedência. Então agora o que tem dentro do parêntese vai ser feito primeiro e depois a multiplicação vai ser feita. Tudo bem? Então aqui eu tenho mais exemplos e aqui a questão